Boa noite Flávio. Boa noite, Ana. Boa noite a você que nos acompanha aqui na Rede Meio Norte. No programa de hoje, você vai ter a oportunidade de rever matérias interessantes que a gente já exibiu em outros programas. Matérias interessantes e importantes para o seu dia a dia, porque tem tudo a ver com educação. O programa Mundo Universitário veio até a Universidade Federal do Piauí para contar para vocês um pouco sobre a história do Roberto Luiz, ou melhor, do professor doutor Roberto Luiz, que se tornou o pós-doutor mais jovem do Piauí, com 27 anos de idade. Hoje, com 31, ele é professor efetivo aqui do Departamento de Química e tem um diferencial. Ele usa do humor, das experiências, das atividades diferentes para atrair os seus alunos e assim poder desempenhar sua atividade como professor. Professor Roberto, seja bem-vindo ao programa Mundo Universitário. Eu que agradeço o convite de participar com vocês aqui e poder falar um pouco de química de uma maneira descontraída, que é a forma que a gente usa para ensinar química. É uma alegria muito grande receber você aqui. O programa Mundo Universitário vem tentando revelar essas surpresas da educação aqui do nosso estado e a gente observou que você vem se destacando de uma forma diferente. Você usa experiências, da diversão, um pouco do humor, para ministrar suas aulas e assim desempenhar sua atividade. Como é que começou isso na sua vida? Como é que surgiu a química e esse interesse por ser um professor? Na verdade, tudo começou na experiência no ensino fundamental e no ensino médio. Eu comecei dando aula lá em 2007 ainda, 2008, durante minha graduação, no ensino médio. E o que eu percebia é que a gente não podia ensinar química da forma como ela realmente é. Como convencional. Que a química é uma ciência muito dinâmica, muito experimental. E nas escolas a gente ensina de uma forma muito tradicional, onde a gente força o aluno a decorar fórmulas, conceitos, de uma forma muito abstrata. E isso não ajuda o aluno. Então isso sempre me incomodou. E aí foi uma das motivações de eu me tornar professor universitário. Porque aqui na universidade a gente tem uma liberdade maior com relação à metodologia de ensino. E aí eu estou aproveitando essa liberdade para utilizar métodos alternativos de ensino, de uma forma mais lúdica, mais divertida, mostrando a química da forma como ela realmente é. E a gente observa, Roberto, que inclusive você vem imprimindo a sua marca na forma de dar aula, inclusive com uma página no Instagram, que é uma página chamada Deu Química, que está fazendo bastante sucesso. Fala galera, hoje a gente vai falar de átomo. Fala um pouco aí sobre essa questão de você estar imprimindo a sua marca como professor. Exatamente, é porque hoje em dia a gente vive na era tecnológica. Todo mundo está conectado 24 horas. E a maioria dos professores usam isso como uma forma, como um inimigo, na verdade, da educação. Uma forma de distração do aluno com relação à aula. E eu tento fazer o contrário. Tento aliar essa tecnologia, já que ele está conectado, então é melhor levar a química até lá. E a linguagem da internet também é uma linguagem mais descontraída, em forma de memes, de vídeos, de experimentos. E isso auxilia muito no processo de ensino-aprendizagem. Você que está nos acompanhando agora no programa Mundo Universitário está vendo também imagens aí da página do Roberto, do professor Roberto, a página chamada Deu Química, que já tem bastante seguidores, algumas postagens aí com bastante visualizações e curtidas. Inclusive você coloca lá experimentos, eu falei aqui no começo da nossa entrevista, E tem um experimento muito interessante, que está lá no Instagram do Deu Química, que é você colocando cédulas, de verdade, dinheiro de verdade, imersas em uma substância, em um líquido, e depois ateia fogo nessas cédulas e as cédulas ficam normais após você sacudir e apagar aquele fogo. Explica pra gente que situação é essa. Pois esse é o experimento do fogo que não queima, Como assim? É um experimento muito curioso. Todo mundo fica querendo saber o porquê. Na verdade, a solução é uma mistura de álcool isopropílico e água. E aí eu uso esse experimento para falar um pouco das propriedades da água. Que, por exemplo, ela tem um calor específico, que a gente chama, que é um conceito abstrato, às vezes, do aluno entender. Mas, de forma resumida, é a capacidade de absorver calor. E aí, à medida que o etanol, o álcool isopropílico, ele vai pegando fogo, entre combustão e liberando calor, a água vai absorvendo esse calor e aí a nota queima, mas não queima. É muito grande, cara. E é importante falar isso, que não é para você fazer em casa, viu, gente? São experimentos do professor que é especializado nisso,
né, professor Roberto, que pode realmente fazer porque entende das substâncias, da combinação disso na proporção correta, não é isso, professor? Exatamente, até porque queimar dinheiro, rasgar dinheiro é um crime, viu? Então a gente faz de uma forma controlada, com base no conhecimento químico, no conhecimento científico. A gente fala também do seu estilo na sala de aula. Na sala de aula você também costuma fazer esses experimentos? A gente tem imagens aí do professor Roberto em sala de aula, né, com alguns alunos já nesse finalzinho de período e também fazendo experimentos diferentes. Agora a gente vê um experimento que você está mostrando aí. Tá, eu vou pedir que vocês soprem, mas tudo assim para o pessoal ver. Vai lá, Marcos, tu primeiro, sopra aí. Né, você enfia lá no meio e já sopra. Tá bom. Olha aí pra galera. Nada, né? Tá, assopra mais. Tô te mudando, pegando muita coloração. Pronto. Agora ficou bem amarelado, não é? Vamos lá, você. Tá bom. Olha aí. Agora eu mostro mais 3 cores juntos aqui, ó. Então, homenagear a Copa, tem o azul, o verde e o amarelo. Alguém sabe dizer o que aconteceu aqui? O assunto vocês estão estudando, equilíbrio ácido base. Aqui é o conceito de ácido base, está usando um indicador ácido base, que é uma substância que muda de cor com variação do pH. Ele está usando aqui nesse experimento o azul de bromotimol. Então, como o nome já diz, ele tem essa coloração azul, em meio básico. Então, essas 3 soluções são soluções de álcool etílico, famoso etanol, que é levemente básica. E aí as 3 antes estavam azul. Ao assoprar, o que é que a gente sopra? Exatamente, Sara, que tu não falou, mas eu estou ouvindo aqui. Gás carbônico. E aí o gás carbônico dissolvido na solução forma o ácido carbônico. E aí vai acidificando a solução. Aí à medida que vai atingindo a neutralidade, o pH vai ficando em torno de 7, ele apresenta essa coloração mais esverdeada. E aí eu pedi para o Matheus assoprar mais, porque ele está jogando mais CO2, está formando mais ácido carbônico, está acidificando o meio cada vez mais. Quanto mais ácido, vai mudando a coloração para o amarelo. Então, azul de bromotimol ele apresenta essas 3 cores: azul em meio básico, verde em meio neutro e amarelo em meio ácido. Então é isso. Então, na sala de aula eu tento também levar a química para um lado mais lúdico. Porque o que acontece? O ensino tradicional, ele força o aluno a usar o lado esquerdo do cérebro. Que aí, fazendo uma pequena pesquisa, você pode perceber que o lado esquerdo ele é responsável pelo raciocínio lógico, matemático, cálculos, fórmulas, que é a parte do cérebro que a gente usa para fazer ciência. Porém, o lado esquerdo ele não é bom para memorizar, para guardar informação. E aí essas informações são guardadas de forma mais efetiva do lado direito do cérebro, que é o lado relacionado ao emocional, à criatividade, à parte lúdica. Você, Flávio Moura, por exemplo, como músico, é muito mais fácil você lembrar uma letra de uma canção, porque está atrelada a uma música, do que um aluno meu lembrar uma fórmula química. Então é isso que eu tento fazer em sala de aula, incorporar esse lado esquerdo já, esse raciocínio lógico, que é tão necessário na ciência, para o lado lúdico também, associando a emoções, a um experimento, a uma música, uma coisa do tipo. A gente tem imagens aí do professor Roberto Luiz na sua sala, preparando conteúdo para ministrar suas aulas. Temos imagens dele também chegando aqui ao laboratório, onde a gente está gravando essa entrevista nesse momento. São situações do seu cotidiano, né, professor Roberto Luiz, mas você também pode conhecê-lo muito mais por meio do Instagram, que a gente volta a falar aqui novamente. No Instagram, Deu Química. Então você que usa essa ferramenta, não deixe de acessar, de seguir e de ficar mais por dentro do conteúdo da química. Não só quem estuda química, né? Mas eu acho que qualquer pessoa tem interesse e curiosidade em saber desses experimentos. Professor Roberto, muito obrigado por participar do nosso programa. Eu que agradeço o espaço e entrem lá, confiram lá dicas de ensino, dicas de experimento, curiosidades, coisas do dia a dia, porque a química está aí, então vamos ver ela de uma forma, do jeito que ela realmente é. Esse é o professor pós-doutor Roberto Luiz, o mais jovem pós-doutor do nosso estado do Piauí, aqui no programa Mundo Universitário. A gente vai para um breve intervalo comercial, o nosso programa volta no próximo bloco, tem muito conteúdo para você. De volta com o Mundo Universitário, e nós estamos neste programa exibindo matérias que foram destaque aqui na Rede Meio Norte no programa Mundo Universitário. Confira com a gente.
Professora, como surgiu o projeto Mama Firme? É um projeto que surgiu da ideia de desenvolver um trabalho de exercício físico com mulheres em tratamento ou mulheres que já fizeram o tratamento de câncer de mama. Porque a gente sabe que as pesquisas indicam que o exercício físico é uma estratégia importante, tanto no tratamento, né, para diminuir os efeitos adversos, né, dos tratamentos e também para poder diminuir o risco de uma nova recidiva do câncer. O que a gente observa, né, e a literatura aponta, é que o câncer, o próprio tratamento do câncer, ele dá uma sensação de fadiga muito grande. Então elas ficam muito cansadas, né, indispostas, perdem força muscular. Então a gente monta uma sessão de exercícios que engloba tudo isso. Então elas trabalham flexibilidade, força, resistência cardiorrespiratória, trabalha também um relaxamento muito interessante no final, né, das sessões. Então é toda a parte de aptidão voltada para a saúde que a gente desenvolve nas sessões de exercício. Eu tenho vários casos de mulheres que já faziam exercício em caminhadas, em praças ou até em outros estabelecimentos, mas sem uma orientação específica. Então, o maior medo delas é justamente esse, porque em algumas situações durante o tratamento elas podem ter alguns indicadores como anemia, algumas situações de risco que contraindicam o exercício. Então você precisa ter, né, uma avaliação prévia para poder classificar quem são aquelas que podem participar. E elas precisam da autorização do oncologista ou do seu médico do câncer, né, para que elas possam participar das atividades. Então é tudo com muito cuidado, a gente verifica antes da sessão pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, sensação subjetiva de esforço. Então tudo isso é acompanhado por sessão e cada uma delas tem uma ficha individual, né, onde esses dados são anotados. Quem pode participar? Toda mulher que tem câncer de mama está em tratamento ou aquela que já terminou o tratamento e tem autorização do médico para participar. As aulas têm sido de grande proveito para mim, né? Eu venho de longe para assistir essas aulas e, assim, tem melhorado bastante a questão da minha respiração. A gente verifica sempre, mede a pressão, a questão da saturação, a gente fica sabendo como é que está. E tem sido muito bom mesmo. Eu tenho melhorado bastante, apesar de que eu já faço academia também lá no meu bairro. Mas essas aulas específicas para mama, ela tem melhorado bastante o meu condicionamento físico. O programa Mundo Universitário veio até a Escola Municipal Lunalva Costa, aqui na zona sudeste de Teresina, para conhecer um pouco da história do professor Ítalo Rômulo. Ele é destaque nacional por ser um dos 50 finalistas do Prêmio Educador Nota 10, que é um prêmio que já tem mais de 30 anos de tradição no nosso país e que vem revelando histórias interessantes de ensino, de aprendizagem, além da sala de aula. E o professor Ítalo Rômulo, que está aqui do meu lado, vai ser o nosso entrevistado nesse momento para contar um pouquinho sobre a sua ideia, o projeto que ele vem desenvolvendo com seus alunos de língua portuguesa aqui nessa escola municipal, que teve destaque agora nacionalmente. Foram 4.000 projetos inscritos, não é, professor? E ele é um dos 50 finalistas desse prêmio que é tão importante para a educação do nosso país. Primeiro, parabenizar você por esse trabalho, pela sua missão e, claro, desejar boas-vindas ao nosso programa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Certamente, se temos aqui uma equipe de TV dentro da nossa escola, é porque tem uma ação de sucesso sendo mostrada agora nas TV dos piauienses. Com certeza, professor. E a gente veio, claro, desejar boa sorte. A gente sabe que você ainda não ganhou o prêmio,
mas com certeza vai ganhar esse prêmio. A gente veio desejar boa sorte, somos pé quente, viu? Na verdade, o prêmio a gente já ganhou. O reconhecimento do Estado do Piauí, da Prefeitura Municipal, dos alunos, dos pais dos alunos, dos nossos colegas de trabalho, já nos faz se sentir contemplados. Tem valido a pena. Muito a pena, muito a pena. A repercussão tem sido muito grande e eu já fico muito feliz com essa conquista. Lógico que a gente quer muito mais. Estamos aguardando as próximas etapas. Explica pra gente que projeto é esse que fez você chegar aos 50 finalistas do Prêmio Educador Nota 10. O projeto é Sinalizando a Escola. A ideia inicial é Sinalizando a Escola, uma proposta de alfabetização ligada ao letramento. E aí, como construir esse projeto, como foi construído esse projeto? Os alunos do terceiro ano da turma 13AM e 13AT da nossa escola, eles participavam no ano passado, que o projeto foi desenvolvido de agosto a dezembro do ano passado, eles participavam do programa do Instituto Alfibeta, IAB. E aí o programa é bastante fechado, muito fechado a questão do planejamento. E eu sentia que existia uma dificuldade de fazer uma ligação da alfabetização colocada em sala com algum aspecto de letramento. O uso desse gênero textual, dos gêneros textuais, dos conteúdos que era trabalhado em sala de aula, dentro dessa construção do que é social, dessa ideia de letramento. E aí houve essa proposta de trazer alguma situação dentro do contexto escolar que pudesse fazer essa ligação da construção da alfabetização no letramento. Estávamos estudando a lição 11 do projeto e a lição falava exatamente de sinais, de placas, de avisos. E aí um dos alunos foi perguntado, dentro da escola, qual é a sinalização que a gente tem? Eles disseram assim, bonequinho do banheiro. Somente o bonequinho do banheiro, somente o bonequinho do banheiro. E aí deles surgiu essa construção. Por isso que eu digo que o projeto não é do professor Ítalo, é uma construção coletiva de fato. Uma parceria com os próprios alunos, né, professor? Com os alunos, demandou da necessidade deles mesmos. E aí eles disseram que era necessário que a escola tivesse uma sinalização. E aí eu abracei a situação. Depois vamos elaborar um projeto, na próxima aula a gente volta para construir toda essa ideia. E aí como o projeto, como essa lição ela é bastante vantajosa pelo fato de cuidar dessa questão dos aspectos linguísticos, principalmente na questão verbal e não verbal, aí eu imaginei que pudesse ser algo muito rico. E dentro dessa construção a gente começou a passear pela escola, para visualizar onde seria os espaços adequados. Espaços mais adequados, mais viáveis para ter colocado cada placa. E aí vem o quê? Cidadania, dicas de convivência, de respeito aos ambientes? Dicas de convivência, respeito ao ambiente, placas de instrução mesmo, de localização. E a gente começou a passear pela escola. E eles mesmos, né, colocando essas placas? Eles mesmos. Isso é importante. Ó. Se a gente perceber, pode ver nas imagens de que eles estão muito concentrados, buscando exatamente nesse local, que placa eu deveria colocar, o que chamaria a atenção, qual a necessidade desta placa neste local. Então era, de fato, uma construção do gênero na prática. Quando a gente começou a fixar as placas, foi definido, por exemplo, que no corredor existia uma recorrência do comportamento de alguns alunos de correr pelo espaço próximo das salas de aulas. E aí eles disseram, olha, é interessante que a gente coloque uma dessas placas, não corra, atenção, alunos em aula. E aí eles foram começando a construir isso. E na primeira semana eles até se frustraram um pouco, porque disseram assim, professor, a gente colocou as placas e os meninos não estão obedecendo. Aí diga assim, mas calma aí, já tem uma mudança em você já vê que tem uma sinalização. Agora você é agente dessa modificação, vá lá, chame seu coleguinha e diga, ó, nesse espaço não pode correr. Inclusive, a gente tem uma placa aqui nesse ambiente que a gente está, dessas mesas e cadeiras, que é a praça de alimentação aqui da escola, não subir nas mesas e bancos. O telespectador do nosso programa está acompanhando também. É uma forma de educá-los também, não é, professor? Sim, além dessa que está sendo mostrada agora, tem outras como, por exemplo, não desperdice alimento, sugestão deles. Questão de cidadania, não fure fila, tem ali no espaço na hora de receber o lanche, também foi sugestão deles. Os maiores, cuide dos pequenos, então é uma questão de forma, as placas foi muito além do que aquilo que eu achava que alcançaria. Foi uma construção de fato coletiva e que surtiu muito efeito. A gente teve informações de que o professor Ítalo Rômulo, ele já foi finalista de um dos prêmios de educação também no nosso país no ano passado, né? Logrando êxito também, sendo reconhecido nacionalmente e localmente, né? E neste ano ele é finalista do Prêmio Educador Nota 10, concorrendo com outros 4.000 projetos e já está entre os 50 melhores projetos
de maior destaque no nosso país. Para nós, você já é um grande vencedor. De fato, os alunos têm esse reconhecimento. Outras oportunidades foi visualizado na nota do prefeito da cidade, na nota do secretário, cada professor compartilhando essa alegria de ter o prêmio, um projeto de destaque. Todo mundo abraçando. Né? Todo mundo abraçando. E eles, então, ficam extasiados. Eita, eu participei disso. Então é uma alegria muito grande trazer esse reconhecimento para a nossa escola também e para os alunos em especial. Professor, boa sorte no resultado desse concurso, desse prêmio. O resultado está marcado para o mês de outubro. Como eu já falei, é um prêmio importantíssimo, né, ligado à Fundação Roberto Marinho. Então, é um prêmio que realmente traz grandes benefícios para o professor e para toda a educação do nosso estado. Então, a gente deseja boa sorte. Muito obrigado por participar do programa Mundo Universitário. Eu é que agradeço e dizer assim, de que a gente fica muito feliz, né, pelo reconhecimento que o projeto está tendo por toda a cidade, né? E às vezes eu chego em determinado local, eita, é o professor nota 10. E aí a construção que a gente tem é que assim, não é só o professor nota 10 não, é o professor que participa da escola que é nota 10. A Escola do Nova Costa é uma escola nota 10. Aqui na nossa escola, para a gente falar desse histórico, nosso prêmio do Professores do Brasil, que foi do Ministério da Educação, né? Mas além disso, a gente tem outros professores que já foram premiados, inclusive na gestão do prefeito Firmino Filho, professores que foram considerados professores alfabetizadores de destaque na cidade inteira, professores que têm outros prêmios aí, então é uma construção que você pode aguardar. Dessa escola saíram muitos outros projetos que serão reconhecidos por toda a cidade e pelo Brasil inteiro. Flávio, a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas não saia daí que tem mais informações para você. O Mundo Universitário volta em instantes. De volta com o programa de hoje, exibindo matérias interessantes que já foram apresentadas em edições anteriores, não é, Ana? É isso, e você confere mais informações sobre educação, tecnologia, saúde aqui no Mundo Universitário. Olá pessoal, tudo bem? No quadro Atualize de hoje, a gente vai conversar sobre transtorno de ansiedade generalizada. Um problema cada vez mais comum que, se detectado cedo, pode aí trazer e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Sobre esse assunto, a gente conversa com o médico psiquiatra Raíli Salles. Raíli, para iniciar, nos explique o que é esse transtorno. Tá. Para a gente chegar no transtorno, primeiro a gente tem que falar o que é ansiedade normal. Todos nós, como seres humanos, temos uma ansiedade que é e pode ser produtiva, né? Por exemplo, se eu tenho um compromisso, eu tenho que me preparar para ele. Então, eu fico um pouco ansioso para poder ter essa produtividade de me preparar. No entanto, o transtorno de ansiedade generalizada é quando essa ansiedade ela é crônica, duradoura, persistente e acima do nível ideal. Então, a pessoa deixa de ter produtividade e começa a ter sofrimento. E como é que eu posso perceber os sintomas no dia a dia? Além disso que eu acabei de descrever, são muito comuns os sintomas físicos, né? Então, frequentemente a pessoa pode ter sensação de taquicardia, palpitações, sudorese, principalmente em extremidades, mãos e pés. Alterações gastrointestinais também são muito comuns e por aí vai, uma série de alterações. Percebidos esses sintomas, qual é o passo a passo para começar um tratamento? Muito embora eu tenha acabado de descrever para vocês a TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, eu não quero que ninguém faça esse diagnóstico, por favor. É um diagnóstico, como todo diagnóstico médico, um diagnóstico muito sério, precisa ser feito pelo médico psiquiatra. Então, basicamente, se você se identifica com algum desses indícios, procure o médico psiquiatra. Nós estamos imersos numa sociedade da comunicação, da informação que nos exige presença, participação e às vezes nós não sabemos lidar com as frustrações. Isso potencializa a TAG? Certamente. Isso que você está falando tem um termo na psiquiatria que a gente chama de neuroticismo, né? A gente está numa sociedade em que somos muito cobrados, que precisamos saber de tudo, ser bons em tudo. E infelizmente isso não é possível, né? Porque somos todos humanos e todos falíveis. Então acaba que gera essa frustração e essa frustração inevitavelmente vai gerar um transtorno mental. E a TAG é um grande exemplo disso. As redes sociais são vilãs? Nesse sentido, sim. Eu vejo que as redes sociais podem cumprir os dois papéis. Tanto podem servir, por exemplo, para a psicoeducação, para falar a respeito disso, para informar, como pode servir para esse lado ruim de passar essa falsa impressão de que existe alguém que é muito melhor, que é perfeito, que todo mundo tem que ser daquele jeito também. Pelo que você me disse, a TAG, a ansiedade, ela reduz o rendimento nos estudos, correto?
Com certeza. Não é incomum, é até frequente a gente receber no consultório um paciente que acha que tem um transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. E, na verdade, é um paciente com TAG. Basicamente, o que é que eu estou querendo dizer? O paciente se torna tão ansioso que, no momento que ele vai fazer alguma tarefa que ele precisa de foco, ele não consegue focar por conta da ansiedade. E hoje, quais são os canais de atendimento? Públicos ou privados? Existe médico psiquiatra para todo mundo, né? Tem os canais públicos, claro, principalmente aí a gente vai falar dos CAPs, e tem a atenção privada, com certeza. E buscar esse atendimento ainda é um tabu? Acredito que sim, infelizmente, mas também acredito que esse tabu está caindo nos últimos anos, né? A psiquiatria, até pouco tempo atrás, era uma especialidade médica que vivia nas trevas. E eu acho que com o aumento dos transtornos mentais e principalmente com a diminuição da vergonha das pessoas de procurar ajuda, porque não existe vergonha, não tem por que ter vergonha para isso está caindo, isso está diminuindo bastante. Em relação ao tratamento, como iniciar? Como eu falei, primeiro procurar um médico psiquiatra, ele vai fazer o diagnóstico correto. No caso do transtorno de ansiedade generalizada, o tratamento é dividido basicamente em duas vertentes, uma vertente farmacológica e uma não farmacológica. Da parte farmacológica ganham destaque os medicamentos antidepressivos. E da parte não farmacológica a gente vai falar de várias coisas, por exemplo, psicoterapia, que é muito bom para esses casos, terapia cognitivo-comportamental, TCC, excelente. Mas tem uma série de outras intervenções que também são muito benéficas. Então, higiene do sono, procurar ter um sono reparador, tranquilo. A questão de fazer esporte, exercício físico, com certeza tem um efeito adjuvante que não tem dúvida nenhuma. E mais recentemente, os estudos também mostraram que meditação, também não temos mais dúvida quanto à eficácia dessa intervenção para pacientes ansiosos. Raile, muito obrigado pela participação e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, com certeza para mim é sempre uma honra fazer parte de qualquer canal de informações para psicoeducação, para conscientização. E você que está em casa, que se identificou com qualquer um desses sinais, desses problemas, procure ajuda. O psiquiatra foi feito para ajudar. O programa Mundo Universitário vai ficando por aqui. Mas não esqueça, sábado que vem, às 21 horas, a gente tem um encontro marcado aqui na Rede Meio Norte. E todas as quintas-feiras com a reprise do programa anterior, às 11h30 da noite, aqui na tela da TV Meio Norte. Não deixe de acessar nossas redes sociais. Tchau e um bom final de semana. Até a próxima!